Bom dia. Hoje é dia 29 de novembro de 2023. Hoje nós temos o prazer do Dr. Mário Abud. Todo mundo conhece, internacionalmente, nacionalmente, todo mundo conhece muito bem. Dispensa apresentações, né? Então, eu vou passar a palavra ao Dr. Mário, que ele começa a sua apresentação. Obrigado, bom dia. Hoje é importante para os mais novos saberem os problemas éticos que existem relacionados à área do transplante. Na minha opinião, é a única coisa que está sempre mudando nessa área, porque imunossupressores não muda, a parte, enfim, cirúrgica, clínica não tem mudado muito, né? Então, é importante que vocês estejam cientes do presente, do passado, do futuro e aprendam, pelo menos, a raciocinar em termos de ética para frente, né? Ah, foi? Não está indo. Bom, vocês vão ver ética, bioética, biodireito. Nós vamos tentar fazer aqui uma, uma pequena diferenciação para que vocês entendam. É o do meio, não é? Não está indo. Isso aqui é ética de internet, né? Então perguntaram a esse matemático árabe: se tiver ética, ele é 1. Se for inteligente, 10. Rico, 100. Belo, 1000. Mas se perdeu 1, é 0. Tá? Ética é mais ou menos assim. Mas, por definição, isso começou com Aristóteles e Hipócrates. Ética estuda a natureza do que é considerado adequado e moralmente Tem correto, como, eu acho que é tá? relevante fazer Em isso. relação Não. à conduta, Acontece o seguinte: o que é o problema, Lu? Eu não posso fazer à nenhum. Nossa conduta equipe, na humana. teoria, não pode fazer nenhuma anotação de enfermagem, uma evolução, enquanto não finaliza o Tem protocolo. microfone aberto. Só que é assim, E o que é a moral? A moral mas assim, bom, dá para a gente fazer muita é coisa, um mas eu ainda conjunto de acho. regras de a- conduta que são consideradas válidas, éticas, dentro de uma sociedade que você convive, tá? Então, vocês imaginem como é que Aristóteles, Platão e todos os outros grandes filósofos que vieram podiam adivinhar que a medicina, o transplante chegaria nesse ponto, né? Vocês veem que o ano passado, esse ano, o xenotransplante voltou à moda, o ser humano recebendo o próprio órgão do rim do porco transgênico, ou você colocando o embrião do porco, do humano, para desenvolver um rim no porco e depois transplantar. Quais seriam as implicações éticas disso aqui? Vocês viram, isso foi amplamente divulgado, que esse senhor recebeu um transplante de coração suíno, né? Ele acabou falecendo, mas vejam vocês quantas publicações saíram referentes a xenotransplante. Transplante de rim de porco, coração de porco, órgãos bioartificiais, enfim. Como que nós deveríamos nos posicionarmos em relação
a esse avanço da ciência. Então, a bioética começa a partir daí. É uma ética aplicada que tenta fazer o uso correto das novas tecnologias, então, relacionados ao que a gente está. E os dilemas morais que aparecem. Então, nós vamos colocar o rim de um porco num ser humano, isso é ético, é moral? E o princípio, a outra definição da bioética é que é uma ciência que combina humildade, responsabilidade e senso de humanidade. Então, você tem que avaliar tudo isso antes de avançar na tecnologia. Aqui está um modelo para vocês tomarem decisões éticas, tanto na política de doação como de transplantes. Então, você começa aqui. Autossuficiência. É o que todo mundo gostaria de atingir em termos de doação de órgãos, e ninguém tem praticamente ainda, né? Depois, você teria que avaliar essa margem de apreciação. O que é? A política que você vai implantar se enquadra dentro de uma margem aceitável de aceitação? Proteção. Quais são as proteções necessárias para você implementar essa política? E a eficácia. Ela vai funcionar? Então, por quê? A autossuficiência, ela diminui, em princípio, a falência de órgãos e a necessidade para o transplante. Ela aumenta a quantidade e a qualidade dos órgãos que são transplantados, porque não adianta você ter um monte de órgãos e não serem viáveis, né? A margem de apreciação. Essa política seria aceita pelos responsáveis para tomarem decisões com conhecimento adequado? Se a resposta for não, então a pergunta deve ser: essa é uma política sobre a qual os governos razoavelmente podem discordar? Quer dizer, podemos discutir sobre isso, pelo menos? Será eficaz? Quais são os ônus, as preocupações associadas com a política e para quem isso vale? Proteção. Quais são as proteções que são necessárias? Respeito pela pessoa, autonomia, justiça, equidade, transparência e probidade profissional. Então, quando você vai estabelecer essa política, você tem que ter esse alvo, onde o centro são os princípios básicos de ética. Em volta, em cinza, você teria essa margem de apreciação que a gente falou, que seriam coisas que poderiam ser discutidas com razoabilidade entre centros, entre governos. E tem uma parte grande que é sempre eticamente inaceitável. Não dá para a gente aceitar a implantação dessa política. Então, por exemplo, comércio de órgãos cai na área de eticamente inaceitável, né? Solicitar órgãos por meio de incentivos financeiros, para mim é inaceitável. Bom, o que a gente poderia discutir? Reembolso do salário. Tem alguns países que pleiteiam. Acho que é razoável. Um doador vivo vai doar o órgão, vai ficar parado aí 30 dias de pós-operatório, ele deveria ter o reembolso do salário. Os custos do funeral, que aqui até onde eu sei a prefeitura paga, ninguém reivindica, mas aqui na prefeitura do estado, da cidade de Rio Preto tem um pagamento de custo de funeral. É razoável você presentear os familiares da pessoa que doou os órgãos? Eu, particularmente, acho que não. Então, por quê? Porque a doação de órgãos sempre deve ser vista como um ato financeiramente neutro. Não pode ter nenhuma dúvida sobre aquele gesto de altruísmo. Então, com relação aos doadores falecidos, surgiram no passado, às vezes tem alguma dúvida ainda sobre os critérios de morte, mas a própria Associação Americana de Médicos, vocês estão vendo aqui, 2023, já estabeleceu quais são os padrões e aceitos pelos médicos. Os critérios para alocação de órgãos, a gente usa aqui, nem todo país usa,
mas basicamente inclui HLA, idade, sensibilização, urgência. A geografia a gente não usa, os americanos já evoluíram para a geografia. Tem que ter transparência, não tem dúvida. O nosso sistema de rim, de transplante de renal, tem transparência. Eu já não sei se na do coração, no do fígado, tem a mesma transparência que no rim. É um sistema seguro, mas eu acho que poderia ser melhorado. E nós temos sempre que levar em conta isso aqui: equidade, justiça, igualdade e anonimato, que a gente nem sempre consegue. Vide aí as celebridades quando recebem um órgão, o que que acontece? Quais são os princípios básicos? Todas as pessoas são iguais. Nós temos que favorecer os menos favorecidos, maximizar os benefícios e promover e recompensar a utilidade social. Isso é uma escola. Lembrar essa balança, equidade e justiça com utilidade. Então, o que seria equidade e justiça? Tempo em lista, sensibilização, isso que é o que nós temos. Ex-doador de rim, as minorias, urgência médica, criança está no meio, prioridade, e utilidade seria o HLA. Isso tudo nós temos com o doador falecido. Acho que a gente não tem muito a discutir sobre a ética, pelo menos em relação ao transplante renal. Em relação ao doador vivo, todos vocês sabem, os doadores vivos podem ser parentes, não parentes, tem que ser indivíduos saudáveis e as pessoas não parentes, por lei, precisam de uma ordem judicial. Isso sempre trouxe muita discussão, porque todo mundo que vai no juiz, o juiz autoriza. Porque o juiz não conhece ou desconhece, vamos assim, vários aspectos do transplante. Então, aqui, ó, essa portaria, pelo menos aqui no estado de São Paulo, pede isso aqui, isso não é em todo o Brasil, que você passe pela comissão, se você tiver um transplante intervivos não aparentados, você tem que mandar para a comissão de ética do hospital, ela dá favorável, você manda para a Central Estadual de Transplante ou Câmara Técnica, e aí, com o parecer favorável desses dois passos, você manda para o juiz já com o aval dos dois passos anteriores. É muito mais razoável. E por quem é parente, isso também está claramente definido, até o 4º grau de consanguinidade. O Código Civil também esclarece isso. Quem é 4º grau de consanguinidade? É primo em 1º grau. Então, primo em 2º grau não é parente, né? E você pode, a lei também define isso aqui: linha reta ascendente, pais e avós, colateral, irmãos, tios, etc., e linha reta descendente, que são os filhos e os netos, tá? E aí surge uma dúvida, que a gente não pensava nisso 30 anos atrás. Existe risco para o doador vivo? Sim, existe. Então, aqui é uma probabilidade de morte da cirurgia de doação comparada com outros eventos. Então, a chance de você ser atingido por um raio é 1 em 100 mil. Se você entrar num avião e o avião cair, é 10 em 100 mil. De bike, 20 em 100 mil. Mas a doação é 30 em 100 mil. Então, você tem 3 vezes mais chance de ter problemas doando o rim do que de andar de avião, né? Então, tem risco, não é desprezível. Aqui, a Cornell, porcentagem de doadores vivos e suas complicações. Morte diretamente relacionada à doação, 0,06%. Não é nada, desde que não seja seu irmão, seu pai, sua mãe, seu tio, né? Os Estados Unidos, aqui, ó, 51 mil doadores de 98 a 2008, 14 doadores morreram, dá 0,03%, é isso que a literatura cita. 39 doadores morreram no primeiro ano pós-doação. Dá para falar que foi da doação? Talvez, mas eles têm isso cadastrado, dá 0,76%. E quando você calcula aqueles scores, qual é o risco de o doador ter doença crônica em 15 anos? Está aqui, ó, 30,8 por 10 mil versus
3,9 sobre 10 mil em não doadores. Então, tem risco. Não é uma cirurgia que pode falar, não, é tranquilo, você pode doar. Essa análise saiu no British Medical Journal, está aqui, ó. A doação de rim pode reduzir a expectativa até 1 ano na maioria dos doadores. Você fala, não é muita coisa. Não é muita coisa, se a pessoa tem 60 anos, né, 50 anos, e os doadores podem não ser as únicas medidas de risco quando você prediz a perda de vida, a possibilidade de doença renal crônica. Tanto é que o governo americano já deve ter passado essa lei, é uma lei de proteção ao doador vivo. Protegeria os doadores de órgãos vivos, promoveria a doação de órgãos, eles proibiriam as seguradoras de vida, de invalidez, de negarem, porque o que acontece lá, e aqui é pior, né? As seguradoras não aceitam fazer seguro para doadores. E quem tem acabam perdendo, quem doa acaba perdendo a cobertura. E aqui, frequentemente, vocês veem no ambulatório, até o receptor, né, chega e fala, eu fui demitido do meu trabalho, porque eu fiz porque eu fui transplantado. E o cara é bom, é saudável, né? Não era para ser assim. Aqui começa a ter o problema, doação entre vivos não aparentados. É uma história antiga. Vocês estão vendo aqui, ó, em 2001, a gentileza dos estranhos. Então, a gente fala cônjuge, ok, é descrito por lei, relação afetiva há mais de 5 anos, a lei prevê isso também, filhos e pais adotivos, isso aí não está em discussão. Perfeito. Mas existem outros tipos de doação não aparentadas, tipo doação pareada, em cadeia, em dominó, com órgãos diferentes. Isso aí é necessário, nós precisamos fazer isso aí. Estou falando isso porque hoje no Brasil tem gente que defende fielmente e já tem programas montados para fazer doação pareada. Já tem projeto enviado para aprovação. Então, lembrar, pessoas não parentes precisam de ordem judicial, não tem dúvida. Nós aqui conseguimos implementar esses 3 passos. E o problema de você fazer transplante entre vivos não aparentados é isso aqui. Uma coisa que há anos a Sociedade Internacional vem batendo na tecla. E a parte pior, né, se é que tem parte pior, é que geralmente esse tipo de doação está associada ao tráfico de pessoas, né? Então, vocês vão ver, antes, mostrar para vocês o que é uma doação pareada. Então, você tem aqui um par, né? Outro par, isso aqui eu não vejo tanto problema, mas é um começo e todo começo é complicado. Então, esse par aqui é incompatível com esse, ele doa para esse receptor. Esse aqui é incompatível com esse, ele doa para esse receptor, ou vice-versa. Então, 2 casais, cada um doa para o receptor do outro, porque eles são, por exemplo, a BO incompatível. Essa aqui já é um outro tipo, vocês estão vendo aqui, ó. Você tem um doador, ele doa para o outro receptor, aí vem um doador, doa para um terceiro receptor, isso aqui é uma cadeia. E esse doador último aqui vai doar para esse receptor. Então, é como se fosse uma sequência. Só que isso aqui, você faz o transplante simultaneamente, em 2 salas. Isso aqui não é simultâneo. Às vezes demora meses para o outro, para o receptor receber o órgão. E já tem casos de doadores que entram nessa cadeia e desistem no meio do caminho. Então, quem está à espera, fura, quebra a cadeia, né? E esse aqui é o doador não altruísta, que tem um artigo falando que ele talvez seja lunático, mas enfim, a pessoa doa
para a lista de espera. Ele não quer nada. Em princípio, ele não quer nada. E se inicia uma sequência que é chamada em dominó. Então, um vai doando para o outro, e se essa pessoa que doou um dia vier a precisar de um transplante, ela teria uma prioridade em lista. O altruísmo não acabou, não, eu não sou contra isso. Aqui nós temos um colega nosso de Portugal, Domingos Machado, nefrologista, transplantador de Lisboa, doou o rim para a lista de espera. Ele é maluco? Um pouco, mas aparentemente não é. Um cara erudito, conversa bem, enfim, ele doou. O CFM recomenda que essa política não deve ser implementada no cenário atual. Alguém vai falar, bom, é de 2018. Bom, é o parecer do Conselho Federal de Medicina. Vamos pegar o registro americano. Aqui, ó, de 88 até 31 de agosto de 2023. Então, aqui eu fiz o corte só aqui, ó, não biológico, não relacionado, pareado. O anônimo, que você não sabe quem é que doou e por quê. É aqui, não biológico, outro tipo de relação direcionada. Então, se você, aqui nos pares reais, 6% só de transplantes pareados. Aqui, 19%. Eu somei, em 35 anos, foram feitos, então, arredondando 1.000 transplantes por ano nos Estados Unidos, que é um defensor, tem programas que defendem esse tipo, e são programas muito bem feitos, com tipagem, com seleção psicológica, psiquiátrica, enfim. Então, vale a pena a gente investir? Quanto isso vai custar para a gente montar um sistema de identificação com HLA, anticorpo específico, painel, para esses não aparentados? Ainda com relação ao programa americano, vocês estão vendo aqui, ó, esses são os 4 programas, pelo menos, que fazem não doação pareada. Aqui, ó. Esse programa aqui, ele transplantou com um painel maior que 80%, foi o único, 22%. Todos os outros, 4, 4, 4. Então, é um programa, na verdade, que é feito para transplantar gente com painel menor do que 80. O argumento de que você vai melhorar a vida dos hipersensibilizados não é tão real assim como falar, esse programa vai beneficiar os hipersensibilizados. Não é bem assim, tá? Então, só 5% dos hipersensibilizados que poderiam ter seu problema resolvido. Então, eu coloquei isso aqui, que a história nos ensina que a história é esquecida quando ela não é lembrada. Então, as pessoas, não é que vocês esquecem, às vezes vocês não sabem da história. Né? Isso aqui era do general Marco Túlio Cícero, que antes de cada batalha lembrava as legiões dele, os soldados, das vitórias ou das derrotas para não cometer os mesmos erros ou os acertos. E eu mostro isso, que os velhos aqui estão cansados de ver, mas é para mostrar que desde 1986, Rio Preto está na luta por uma ética de transplante. Sempre nós batemos nessa tecla. Quando nós fundamos São Paulo Interior Transplante, nós fomos contra fazer o transplante de não aparentado. Enfim, tem uma história que precisa ser lembrada. A outra história é essa aqui, que eu também sempre mostro. Você ia nos congressos americanos e os europeus americanos mostravam esses recortes de jornais do rim, vendo o rim, e o Brasil era considerado o que eles chamavam de hot spot para comércio de órgãos. Hoje, felizmente, já não é mais. Aqui também, crianças brasileiras são roubadas e retalhadas no exterior para transplante de órgãos. A sórdida rota do tráfico de crianças. Revista porcaria, mas estava na banca de jornal para todo mundo ver.
Vocês também se lembram dessa história, que foi a mais famosa. Em 2004, esse Larry Holter denunciou esse esquema que doadores de Recife, de Pernambuco, vinham para a África do Sul, intermediados por um ex-coronel do exército israelense, e doavam órgãos. Foram, acho que, 17 transplantes feitos assim. O primeiro ganhou $10.000, o segundo não ganhava nada. E o esquema só foi desmantelado porque um desses doadores desmaiou na hora de passar na polícia do aeroporto. Foram ver, o cara era recém-operado, a cicatriz de retirada de órgãos, e aí começou a ir atrás. E, felizmente, desbarataram essa quadrilha, a Polícia Federal Brasileira, a África do Sul também, acabaram interrompendo. O cara foi preso, né, esse intermediador. Então, como foi feita a Declaração de Istambul, a sociedade internacional começou a ficar incomodada, e se teve um mérito a sociedade, a Declaração de Istambul tinha como objetivo banir, mas não conseguiu, né? Mas foi a primeira vez que foi reconhecido perante o mundo a existência do comércio de órgãos, porque antes todo mundo negava. E, em seguida, vocês estão vendo aqui, as Nações Unidas, aqui, o Conselho da Europa, começou a fazer documentos sobre o tráfico de órgãos humanos, mas você não conseguia processar, juridicamente falando, o cara que vendia o órgão. Então, você tinha que associar isso ao tráfico de pessoas com o propósito de remoção de órgãos. E foi assim que a coisa foi feita, e está sendo feita assim. Mas, e aqui vocês têm, olha, aqui tem, isso as Nações Unidas já se posicionou, o Conselho Europeu se posicionou, a sociedade americana se posicionou, a América Latina, o Vaticano, mas infelizmente o tráfico não acaba. Esse que é o problema. E por que não acaba? As guerras, a pobreza, a imigração faz com que existam esses imigrantes se movimentando. E aqui tem um gráfico, olha aqui, das Nações Unidas. Se vocês forem ver, até hoje, 110 milhões de pessoas já se deslocaram através de fronteiras. Uma em cada 73 pessoas. E são essas as principais vítimas, porque para atravessar de um país para o outro é cobrado. Tem os safados intermediadores que acabam se utilizando dessa população chamada de vulnerável. Mas não é só o safado, inclui todo mundo. Vocês estão vendo aqui, ó, um senador nigeriano foi preso. Por quê? Porque ele estava envolvido num tráfico de pessoas com o propósito de remoção de órgãos. Aqui, ó, 22. O preço da paz no Afeganistão. Incapaz de conseguir comida para a família, os parentes do Khalil Ahmad decidiram vender o seu rim por $3.500. E ainda tem esse problema chato, desagradável na China, que apesar de ter assinado alguns documentos dizendo que não está utilizando órgãos a partir de prisioneiros, e prisioneiros, entenda-se, prisioneiros políticos também, eles ainda existe uma dúvida, porque é impenetrável você ir na China fazer qualquer vistoria. Mas aqui, ó, o British Medical Journal está falando aqui, ó, compliance com os padrões de éticas relacionados às fontes de doadores, envolvendo o transplante de órgãos na China. Existe essa dúvida ainda aqui, ó. Então, hoje, quando um trabalho chinês vai para uma revista, ele tem que escrever que ele está cumprindo os acordos internacionais, Declaração de Istambul, Nações Unidas, etc., etc.
Mas a gente não tem certeza disso. Se você for analisar o trabalho, você vê que eles têm uma grande experiência de doadores com morte por parada circulatória, que é o cara que é executado com um tiro na cabeça, em seguida ele é removido para o hospital para fazer a retirada de órgãos. Tá? Não é em morte cerebral, é morte com parada circulatória. Aqui, ó, Paquistão, isso é recente, 2023. Uma gangue removeu 300 vítimas aqui, ó, centenas de rins para vender para clientes saudáveis. Então, tráfico é um grande problema ainda no mundo. Outro problema ético seria você fazer seguro. Eu falei rapidamente, é um problema você conseguir seguro para os doadores, né? Por quê? Fora o fato de que as empresas seguradoras não querem fazer isso, o seguro pode parecer um incentivo indevido, né, para o doador, pode ser injusto e tem essa coisa. Bom, eu não vai acabar o altruísmo. Eu não vou mais doar porque eu quero doar. Eu vou doar porque eu vou receber um dinheirinho aí do seguro. Isso aqui é um presente do Dr. Edson da creatinina. Não sei se está assistindo. Ele me mandou ontem. Aqui, ó, 85% dos adultos nos Estados Unidos apoiam a requerer dos patrões, né, dar um período de licença após a doação de órgãos. Por quê? Porque isso não existe hoje, acaba não tendo isso. Então, por que eu estou me posicionando contra não implementar, não implantar política de transplante que estimula a doação não aparentada? Primeiro que você nunca sabe, né? Você pode estar sendo cúmplice de uma venda de órgãos. A doação de rim não é isenta nem de risco, nem de doença renal. E vamos analisar aqui, ó, 2023, o RBT da ABTO. Se a gente pegar notificações dos potenciais doadores, esse aqui é o primeiro semestre, nós tivemos 6.793 notificações. Quantos doadores cujos órgãos foram transplantados? 1.600. Então, nós perdemos aqui, ó, 10 mil transplantes. 10 mil transplantes. Tá bom, vamos pegar as notificações em relação aos doadores que foram efetivos. Porque daquelas notificações, alguns não foram efetivos, alguns não, muitos. Então, de 6 mil cai para 1.930. 28% só. Nós estamos... Daquelas notificações, só 28 se tornam doadores efetivos. Nós podemos melhorar isso? Tá, agora vamos fazer outro exercício. Vamos pegar os doadores que estavam assim, ó, esse aqui vai doar, foram elegíveis para retirada dos órgãos e os órgãos foram transplantados. Então, de 3.300 caiu para 1.600. Aqui, nesse pedaço, nós perdemos 50%. Não podemos melhorar isso? Nós precisamos implantar uma política de doação não aparentada? Não faz o menor sentido, né? E quando a gente analisa aqui, ó, causas da não concretização. Então, vocês vão ver aqui, contraindicação médica, que eu sempre falo naquelas reuniões lá com as unidades de diálise, parada cardíaca, morte encefálica não confirmada. É esquisito. Como é que não se confirma morte encefálica? Né? Somando aqui, 47% foram afastados aqui, ó, por contraindicação, parada cardíaca, morte encefálica e outros. O que é outros? 16%, é muito. O que é outros? Então, eu acho que, por exemplo, se nós reduzirmos essas contraindicações, se nós melhorarmos a manutenção dos doadores com parada cardíaca ou evitar a parada cardíaca, você já vai ter uma redução significativa. Aqui uma tabela interessante, esse aqui publicado no Jornal Brasileiro de Transplante, em 2021, é um grupo do Nordeste, não me lembro exatamente, mas ele comparou o IDH dos vários estados com as doações efetivas por milhão de população.
Então, vocês estão vendo, com exceção de São Paulo, que tem um IDH muito alto, você pega aqui, ó, Santa Catarina, Paraná, existe uma proporcionalidade entre o desenvolvimento do Estado e o número de doações, tá? Então, eu acho que isso está ligado à educação também, né, ao ensino dessa filosofia de transplante de órgãos. Não adianta fazerem esse projeto de lei que está aí para ser aprovado, onde a doação presumida vai ser novamente imposta ao povo brasileiro. Isso já aconteceu, de novo, a história precisa ser lembrada. Em 1999, um senador do Ceará, mais um deputado, eles conseguiram passar a lei presumida aqui no Brasil. Então, e todo mundo que ia tirar a carteira de identidade tinha que colocar lá, quer ser doador? Não ou sim. E o que aconteceu é que chegamos em 2001 com 80%, 90% às vezes de não doadores. Então, hoje a gente não teria mais doadores se essa lei fosse vigente. Países como a Espanha é doação presumida, mas eles não tiram um órgão sem autorização da família. Tá? A Holanda é doação presumida, mas o nível de educação deles é diferente do nosso. A Áustria, a Bélgica. Tá? Mesmo assim, ainda existe esse contato com a família. Porque não adianta o cara escrever que é doador na carteirinha e a família vir e falar assim, não, vocês não vão tirar o órgão do meu filho. Quer dizer, eu não tiraria, não sei se alguém tiraria. Então, está aqui, olha, 2022, os dados globais de transplante no mundo. Em primeiro lugar, aqui, 2020, 21 e 22, cada barra dessa aqui, ó, clarinho, azul escuro e azul mais escuro. Então, a Espanha é a campeã. 65 transplantes por milhão de população. A República Tcheca, a França, ó, 40. A média aqui de todos os países é 40 por milhão de população. Tá? O Brasil era 20,6, caiu para 19 e em 22 voltou para 21. Então, nós temos esse espaço aqui. Vamos dizer que a gente não chega, nós não vamos chegar a 65, mas a gente podia chegar a 40, né? Seria já um passo bastante importante. Então, o que nós temos que fazer? Aprimorar nosso sistema de identificação, manutenção e efetivação dos doadores elegíveis, investimento para a criação de novos centros regionais ou implementar os com baixa atividade. Não adianta você ter um centro credenciado que faz 12 transplantes por ano. Isso não resolve. Né? Tinha uma época, eu contei, tinha 166 centros de transplantes no Brasil. 166. 15 faziam mais do que 100 transplantes por ano. O resto aí, se você for ver, era no máximo 24, 26, 30. Então, não adianta. E nós temos que considerar que, de uma forma geral, a nossa população é muito vulnerável ao aspecto econômico, né? Não sei quanto o governo fala que nós temos agora, mas parece que eram 30 milhões, né, de miseráveis que a gente tinha no Brasil. Então, a gente não pode correr risco, né, de cometer infração técnica, porque nós temos uma história de transplante que foi tumultuada no começo, como eu falei para vocês, a nossa fama não era boa, demorou muito tempo para a gente recuperar assim, o prestígio de ser um país que não exporta órgãos, né, não exporta doadores de órgãos, não comercializa órgãos nenhum. E lembrar sempre essa frase: o aspecto mais triste da vida é que a ciência acumula conhecimento mais rápido do que a sociedade acumula sabedoria. Então, nós estamos fazendo xenotransplante, botando o rim de porco transgênico no ser humano, mas nós estamos esquecendo de coisas mais importantes em termos éticos. 2 livros que eu recomendo vocês lerem, são fantásticos, né? Há tanto a Justiça, do mesmo filósofo americano, como O que o Dinheiro Não Compra. E tem um outro que chama A Tirania da Meritocracia.
Obrigado. Regiane, bom dia. Bom, obrigada, Mário. Como sempre, uma excelente apresentação. Eu vou abrir aqui as perguntas para o Dr. Eles Mário. montaram, Se pediram alguém na quiser fazer alguma pergunta. Para começar, Mário, nós temos o ambulatório doador vivo e nós eu temos lancei de quem que é? doadores, O os doador? cônjuges, né? E nós Mas sempre eu lancei, eu pedimos a coloquei, porque certidão tá de comprado. casamento, união estável. Então, tem pessoas que estão há 28 anos, 30 anos juntos, mas não são casados, então a gente pede que apresente. Mas tem alguns que se casam e um dia, no dia seguinte, chegam para realizar a doação. Eles têm papel. O que você me fala disso? Diz a lei. A lei diz que você tem que ter 5 anos de convívio, de união estável para formalizar, né, o casamento ou a união. Se ele não cumpre a lei, eu acho que tem que recusar. A gente já viu no passado gente casando para um mês anterior para doar rim. A gente já viu. Nós já vimos de tudo, na verdade, né? Já vimos irmão ganhando dinheiro de irmão. Enfim, tem tudo quanto é tipo de coisa. É por isso que tem que ter um refinamento na conversa. Você tem que tentar detectar se existe qualquer traço de recompensa, vamos chamar assim, entre aquele doador e aquele receptor. E às vezes tem. Posso falar? Pode falar. É o Edson que está falando, tudo bom? Bem-vindo. Não. Então, em primeiro lugar, eu queria dar um testemunho aqui também. Quando eu cheguei para fazer transplante aqui na UERJ em 83, não existia lei nenhuma, né, que impedisse o comércio de órgãos aqui no Brasil. E eu também fiquei, né, muito envergonhado, assim como o Mário, de assistir nos congressos internacionais aqueles slides, né, de vendo órgãos, né? E eu passei por essa situação aqui no Pedro Ernesto quando eu atendi, né, algumas pessoas que colocaram no jornal compro órgãos e algumas pessoas vieram, né, até o Pedro Ernesto para fazer exames, e eu agradeço muito ao professor Aguinaga, aqui da urologia, que compartilhava, né, do meu pensamento, né, de achar isso um absurdo, e como eram eles que faziam os transplantes, né, eles fizeram nós fizemos juntos, né, uma carta dizendo que a gente não ia aceitar esse tipo de comércio aqui no Pedro Ernesto. Depois, ainda bem que eu encontrei pessoas como o Mário, né, como o Walter, né, que me deram apoio ao meu pensamento, né, encontrei pessoas que comungavam, né, da mesma maneira de ver o transplante entre não relacionados. Isso me deu muita força para a gente não aceitar, né, esse tipo de órgão, mas como o Mário falou, eu também vi aqui, né, venda de órgãos, né, troca por uma bicicleta, troca por um salão de beleza, né, coisas assim inadmissíveis, né? E, por coincidência, eu vi o Riela, há 40 anos atrás, em Londrina, propor o transplante pareado, né? Disse assim, bom, você tem aqui um doador ABO incompatível, né? E tem um sujeito lá em Manaus que é ABO incompatível, por que não trocar? E eu vim com aquela ideia na cabeça, e 35 anos depois isso foi proposto de uma maneira global, né? Mas nós sabemos que aqui no Brasil a coisa é meio complicada, né? Porque a pessoa pode, né, como o Mário mesmo falou, e isso ocorre, a pessoa desistir no meio do caminho, né? Eu vi no Jornal Nacional uma vez que isso nos Estados Unidos aconteceu, e depois a doadora não quis doar o rim, e eles mandaram, inclusive, um cartão postal do Havaí agradecendo pelo rim que tinha sido doado, mas a doadora não quis doar o rim, né? Então, são só testemunhos que a gente continua lutando pelas mesmas causas, né? Agradeço ao Mário, né, ter reforçado todos esses conceitos, né, que são os meus conceitos também, né? E que as pessoas são diferentes, né? Cada um pensa de uma maneira, né? Nós fazemos de tudo aqui para que não haja esse tipo de comércio, né? Esse tipo de interesse na doação de órgãos que é tão bonita, né? Tão envolvida, né? Em uma atitude extremamente amorosa, né? Do doador e receptor. Mário, muito obrigado mais uma vez.
e você continua sendo meu modelo de ética. Obrigado você pelo testemunho aí. E obrigado pelo slide que você mandou. É. Vamos em frente. Um agradecimento aí do Dr. Pedro Martins, da Liga de Transplante da UBRA, Rio Grande do Sul. Essa história tenebrosa aí que o Mário falou, a gente já viu tudo isso aí e mais um pouco, né? Mas, felizmente, no Brasil tem uma lei bem importante, bem rígida, chamada Lei dos Transplantes. E tem penalidades graves. Se pegar, vai ser penalizado. E outra coisa, tem muito também de midiático, criança que foi captada em supermercado, em shopping, isso é muita bobagem. E o transplante só acontece, é impossível você manter o transplante, não é um procedimento estético que você pode fazer numa salinha. O transplante é impossível você manter no anonimato um programa de transplante que faça ilegalidades, porque envolve muita gente. Envolve centro cirúrgico, envolve o médico, envolve o cirurgião, envolve o nefrologista, a enfermeira, o maqueiro, né? Uma hora isso aí extravasa. Então, no Brasil, eu não lembro mais, nos últimos 30 anos, ter uma coisa tenebrosa de transplante. Não me lembro. Depois da lei dos transplantes, existiu essa fase do doador vivo aí, né? Mas de falecido, tem um outro que tentou furar uma fila aí, mas na prática mesmo, no dia a dia dos serviços de transplante, muito pouco. E o grande problema do doador não relacionado é que ele paga as equipes. Então, a sedução é pelo dinheiro. O doador relacionado, ele pode dizer que não é altruísta, mas 90% desses casos, se você for ver, as equipes ganharam recurso financeiro. Então, elas fizeram por causa disso. Não é porque elas estão convencidas também pelo humanismo de fazer e tal. Isso também foi extinguido. E essa luta, como o Mário disse, desde 86 nós já fizemos isso, publicamos artigo na Veja, na Folha, fomos assim, até embates quase físicos em congresso com esse pessoal aí, que defendiam, incrível como defendiam, doador não relacionado, incrível, pessoas de universidade. E cada vez vinha um argumento. Quando melhoraram as imunossupressão, ele falava, o resultado do não relacionado e do relacionado é igual. Eles pegavam lá sobrevida e falavam, é igual. Né? Tá bom. Então, esquecia a ética, tudo, mas estavam levando vantagem. Isso foi acabando, e eu acho que hoje voltou agora forte essa história do dominó, né? Eu acho que também são projetos pequenos, conceituais, não é para frente. A resposta está lá naquele dado, e nós sempre brigamos por isso. Há 45 anos brigamos por isso. A resposta está lá naquele dado. O que se perde de órgão detectado, né, pacientes em UTI detectado, que não é finalizado como doador final, a resposta é lá. Pode trazer o plenário que quiser. A hora que você mostra aquele dado lá, acabou a conversa. Está lá, vocês têm que melhorar aquilo ali. Ó. Vai ter órgão para todo mundo. Né? Agora, qualquer outro artifício tem que repelir. Cônjuge, hoje eu já tenho uma dúvida sobre o cônjuge, embora esteja na lei. Se você for ver os cônjuges, 90% foi mulher que doou. Pode ver. Porque mostra vulnerabilidades. Talvez se você comparar, eu nunca fiz isso, mas eu estava pensando aqui, comparar o cônjuge em países desenvolvidos, tudo, isso talvez não seja isso que a gente vê. Mas no Brasil, 90% é mulher que doou. Casando, não casando, papel, não papel, quer dizer, existe essa pressão de doar para o cara. Eu também tenho dúvida sobre como. Né? Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Mário. Em épocas passadas, nós já vimos, eu fui testemunha disso, inclusive, de presidiários terem suas sentenças reduzidas, incentivados para o transplante, para a doação renal. O senhor pode falar alguma coisa sobre isso, doutor Mário?
Isso é um erro, né? É um erro, porque isso é um incentivo ao crime. O cara cometeu latrocínio, foi condenado a 3 penas de 30 anos e do rim cai para 15, tudo. Não. O que isso não é permitido nem aqui nem nos Estados Unidos. Já e voltou essa discussão várias vezes, porque e diferente do Brasil, nos Estados Unidos, o cara pena perpétua, fora a pena de morte, claro. Pena perpétua não tem esse negócio que saidinha, visita íntima, não tem. O cara está preso, né? Esse é o primeiro ponto. O que é permitido, mas sem redução de sentença, o meu irmão está preso, eu preciso de um transplante. Ele sai da cadeia e vem doar o rim, mas não vai ter redução de pena. Você não pode reduzir a pena de alguém que a sociedade puniu, espero que corretamente, e com isso ele doa um órgão, ele vai atenuar. Ele doa 2, atenua mais, ele vai fazer diálise, mas vai estar solto. Então é esquisito esse aspecto. Enfim, eu também acho, hoje, transplante de rim, eu falo, no Brasil, eu diria que é 99,99% de chance de não ter comércio. Não diria para os outros órgãos, mas a gente nunca mais soube de nada, né? De nenhum escândalo, e porque isso acaba vindo à tona. Mas é sempre bom ficar atento, né? Porque é uma tentação muito grande. Nós que fazemos a parte do ambulatório do odor vivo, falando de presidiário, nós tivemos um caso, por isso que é tão importante a equipe multidisciplinar, porque muitas vezes o médico vê aquele aspecto naquele momento e tudo que está acontecendo, mas nós já tivemos presidiário que trouxe a irmã para ser a doadora, né? E quando nós percebemos que algo estranho estava acontecendo, então nós tivemos uma conduta, né, e nós não indicamos mais o transplante, mas tinha pressão, tinha alguma coisa por trás, né, não só era traficante e tudo mais, e então tinha alguma coisa. Então nós contraindicamos o transplante entre esse doador vivo e foi inscrito em doador falecido. Você vê que tem que ter a lei, não tem conversa. Nós fizemos várias pesquisas, você batia pesquisa entre população geral, eu lembro de uma das últimas que nós fizemos, virou até a iniciação científica. A gente perguntava para os estudantes de medicina, começava perguntando, você doaria o órgão para a sua mãe, o seu pai, se tivesse doente? Sim. E se você não pudesse, tá, você buscaria arrumar? Bom, no fim, perguntava, você compraria um órgão? E, infelizmente, 80% falaram que compraria. Isso nós temos, tá aí, eu acho que até é publicado. Então, existe esse desespero de resolver, como tudo. Você não vê o cara que tem câncer, vai lá tomar um remédio que não faz nada? Você não vê o indivíduo que tem dor lombar, põe bambu amarrado nas costas lá no curador? Faz. Medicina impele essas coisas. Mas por isso que tem que ter repetição dessas aulas, embora 90%, 99% eu tenho certeza que a gente não tem, mas existe essa tentação contínua de ter uma solução extra assim, legal e no desespero das doenças. Filho doente, querem fazer qualquer coisa, E o médico tem que ser firme e ter uma posição que rebata isso. Tá? Sim, os caras perguntam. Eu estava lembrando disso. Então, você põe questionário para a população, não é porque só é a população só, não. Você pega nível educacional, área da saúde, a coisa vai. Também é difícil. Bom, agradeço mais uma vez, doutor Mário, todos vocês e quem participou online também. E a gente tem que lembrar que a ética não é somente no transplante, né? A ética serve para a vida, né? Para o profissional, para a vida, para o cônjuge, para tudo, né? Então, a ética serve para a nossa vida. Então, muito obrigada. Obrigada, doutor Mário.
Eu vou pedir só para o pessoal do staff ficar aqui na sala, que nós temos uma reunião agora.